Oi, eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, e esse é o podcast Preocupações de Mãe, um espaço de informação, entrevistas, dicas e histórias de mães que contam pra gente os desafios e as delícias de educar filhos. Você pode me encontrar também no YouTube e no Spotify. E o tema de hoje é um tema muito importante, relevante, é a obesidade infantil. Quem faz a compra na sua casa? Você é uma pessoa que se preocupa com hábitos alimentares saudáveis? Salgadinho para você é só um tempero a mais ou um pacote cheio de coisitos dentro? Esse tema é tão importante porque, olha só, 1 a cada 10 crianças no Brasil com mais de 5 anos, ou melhor, com menos de 5 anos, está em estado de obesidade ou é obeso. E 1 a cada 3 acima de 5 anos está na mesma condição. Esse virou um tema tão relevante que, no Brasil hoje, a obesidade é considerada uma questão de saúde pública. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a doutora Paula Martins, que é nutricionista clínica, sim? Estou falando direitinho? Isso. Que trata com patologias. E, na verdade, ela cuida das doenças que podem ser ocasionadas por conta da má alimentação. Isso, exatamente. Doutora Paula, obrigada por estar aqui com a gente. Quero que você pelo convite. fale um pouquinho de você, do seu trabalho. Vamos lá. Como a Esther mencionou, né, meu nome é Paula Martins, eu sou nutricionista clínica. Eu atuo na área de patologias, que é doenças, né? São as doenças mais prevalentes na população hoje. E eu atuo aí nesse resgate da saúde, né? Nessa recuperação integral da saúde através de uma boa alimentação. Então, muito legal, porque esse tema hoje tem sido de extrema relevância, né, doutora Paula? Sim, muito importante. Eu sou de um tempo que, quando a gente ia comer, e eu sempre fui uma criança gordinha, viu? Sempre fui uma criança bem gordinha. E na minha casa, a questão era assim, não tem problema. A família é família de gordinhos. A tia é gordinha, a avó é gordinha, todo mundo é gordinho. Era sinônimo de saúde, né, ser e gordinho. não só de saúde, era como se nós estivéssemos predestinados a sermos todos gordinhos dentro da nossa casa. E, para mim, aquilo era considerado uma coisa normal. Então, a gordura estava associada simplesmente ao campo orgânico. Não. Você nasce gordinha, a família é gordinha e prejudicada ainda por uma questão cultural muito grande, né? Mas nós somos de família de italianos. Como não vamos comer tudo que queremos? E a gente acaba entendendo que a alimentação é uma condição de hábito. Sim, Conforme você está habituado e culturalmente habituado, você come ou não. Você se priva ou não de algumas coisas. Estou enganada? Exato, né? Então, hoje, né, o que a gente percebe? As crianças, né, e adolescentes seguem o padrão familiar, né? Só que tem um ponto aí, o adolescente, ele chega numa certa fase que ele já começa a trabalhar. E aí ele tem um poder de compra. Né? A criança não tem poder de compra, né? A criança, ela vai se alimentar daquilo que é ofertado, né? Dentro do âmbito familiar dela. Então, esse é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. Entendi. Né? O que essa criança tá recebendo como alimento, né? Dentro de casa ou fora de casa. Né? No âmbito escolar também, né? A gente precisa olhar, né? Na lancheira, né? A escola pode ofertar, ok, mas também tem a questão da lancheira. Então, tem todo um conjunto aí de hábito alimentar sendo construído, né? E que a criança pode levar isso, né, para a adolescência e para a fase adulta. Antes da gente começar, você me trouxe um dado interessante, né? Que em casa a criança tem um hábito. Sai de casa, vai para casa da avó, o hábito é outro. Vai para casa do amiguinho, o hábito é outro. Então, há essa maleabilidade. Então, a criança tá disposta, muitas vezes, a conhecer outros alimentos. Não tá? Tá. Né? E assim, às vezes, né... o que eu já ouvi, né, assim, de relatos de mãe, né? Na escola come, em casa não come. Um vegetal, por exemplo. Né? E por que na escola come? Né? Porque está interagindo com os amiguinhos, porque os amiguinhos estão comendo, ou porque tem ali um exemplo, né, de pessoas comendo vegetais.
né? Então precisa analisar, né, esse ponto de vista, né? Porque ela come e aqui não come, né? Será que o problema está no alimento ou o problema está no ambiente? Né? A gente precisa olhar para isso. Uma outra coisa que, ainda nessa, você trouxe 2 pontos para mim aqui, você falou e eu fiquei com isso na minha cabeça. Olha que interessante, né? O primeiro ponto é a escola. Hoje em dia, e isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Normalmente, a criança acima do peso ou a criança obesa, ela se torna um ponto, né, de observação das outras crianças. Sim. Então, elas estão muito mais suscetíveis a agressões, bullying, não é? A gente sabe disso. Isso acontece. E a escola tem que estar atenta, principalmente porque é óbvio, isso daí não tem nem o que discutir. Não é porque a criança é obesa ou está acima do peso que ela é uma criança mais ou menos inteligente. Vamos parar com isso. Mas uma coisa é importante da gente pensar. Quando a criança está acima do peso ou quando a criança é uma criança obesa, ela se sente mais retraída para algumas coisas. Sim. Onde eu atendo, a minha clínica, eu tenho uma situação bem interessante que às vezes os pais trazem. Ele tem vergonha de levantar a mão. Mas por que ele tem vergonha de levantar? Porque todo mundo fala para ele, abaixa aí, já pejorativamente, abaixa aí, ô gordo. Então, a criança se retrai. E, às vezes, os problemas de aprendizagem acontecem por conta dessa retração. Sim, sim. Né? Tem um impacto. Tem um impacto. Tem. E a gente pode ver isso também nas próprias aulas de educação física. Sim. Portanto, eu acho que o problema do excesso de peso e da obesidade tem que se expandir para todas as áreas. Sim. Não é só a casa, não é só a escola, não é... É uma questão, porque vamos entender também esse lado, né? Para uma criança aprender, ela tem que estar com um organismo saudável, sim, organicamente, né? Sim. Fisiologicamente. Pedagogicamente, ela tem que estar assessorada e não adianta, né? Sentimentalmente, emocionalmente, ela tem que estar estruturada. Tem que estar se sentindo bem, né? E a autoestima em baixa, no caso da obesidade, pode... E assim, muitas vezes o educador percebe que a criança está sofrendo bullying, né? E aí, os pais também percebendo, precisa ter essa conversa com a escola, né? Com o educador, né? E a criança também começa a apresentar sinais, né? Começa a ficar mais retraída, começa a ficar mais quietinha, não quer ficar tão participativo, né? Então, os pais acompanhando essa criança na escola, nas reuniões, né? Começa a perceber esse movimento e aí precisa, de fato, né? Investigar o que está acontecendo. Uma outra questão não é nem só o bullying escolar. O bullying familiar também é muito comum, né? A brincadeira muitas vezes acontece no âmbito familiar. Exatamente. Né? Vem aqui meu gordinho, vem aqui minha bolinha, né? E a coisa vai se estendendo e as outras pessoas se acham no direito de chamar assim também. E às vezes a criança ela se sente incomodada, mas ela não consegue expressar. Ela não consegue falar, ela não consegue explicar. E o que ela faz? Ela somatiza, ela guarda para ela, vai ficando triste, né? E muitas vezes a criança vai buscar o conforto no alimento, no doce. Né? E geralmente são doces associados com gordura. Por exemplo, uma bolacha recheada, né? Que vai trazer um pouco dessa sensação de bem-estar, de paz, né? E a criança ela vai consumindo cada vez mais, né? Porque é um conforto. É gostoso. Nossa, Paula, e outra coisa também, né, que a gente escuta bastante é assim, se você comer tudo, eu te dou uma balinha. Esse consolo, essa chantagem, essa troca... Não pode. Não é saudável. Não é. Usar o alimento como consolo não vale, né? E nem como recompensa. Né? Então, se a criança está frustrada porque perdeu um campeonato, né? Uma brincadeira, uma partida ali no videogame, vale a conversa, né? Porque perdi, onde eu preciso melhorar, né? E Exatamente. Aí estimular essa criança a pensar. Né? E uma outra coisa também é aquele negócio, se você ganhar, se você tirar uma nota boa, eu te levo para chupar sorvete. Ponto. Né? Então, assim... Vamos pensar. A criança ganhou a partida de futebol, lá o campeonato, né, escolar, enfim. Qual que é a recompensa dela? A medalha. Ponto. A medalha. Ela já subiu lá no pódio, já comemorou com a criançada, já foi aquele auê.
é isso. Vamos em família comemorar, fazer um almoço especial, vamos no parque, vamos no piquenique. É outra coisa. Aí é socializar, tá tudo bem, mas não é uma recompensa. Tem que saber separar isso, né? Então, se você ganhar... Isso gera um estresse na criança também. Claro. Né? Então, assim, eu vou competir porque eu gosto desse esporte ou eu vou competir para ganhar porque eu quero, né, ganhar alguma coisa que foi prometido? Né? Então, nem como consolo e nem como recompensa. Exatamente. Alimento não é isso. Não é isso. E é interessante essa relação com o alimento, que é um outro aspecto que acontece bastante no meu consultório. E quando a gente faz anamnese, né, que é uma coisa comum, Sim. a anamnese é essa entrevista que a gente faz com os pais. Quando a gente faz a anamnese, uma das questões é onde a criança come. Em que espaço essa criança come? Isso é importante. Invariavelmente. É uma coisa que tem acontecido quase que regularmente. Ela come em frente à televisão. Eu dou um tablet. Eu ponho o celular. E quando você pergunta, mas por quê? Mas é mais rápido, eu não tenho tempo, ela se distrai. Sim. E esse ritual, que é o ritual de sentir o cheiro, de apreciar a cor, esse ritual, ele é perdido. Ele é perdido. Totalmente. Então, a relação com a comida também se perde, Se perde, né? Então, assim, a gente tem uma construção de paladar com a criança. Né? Isso começa lá no aleitamento, depois vai para a introdução alimentar, e isso vai avançando. Ok. Né? A partir do momento que você não tem regras, né? E eu acho muito importante estabelecer regras, horário de almoço é horário de desacelerar, é horário de sentar e prestar atenção naquilo que a gente vai fazer, né? Almoçar, o jantar, enfim. Quando a criança ela tá na tela, né? Ela tá no celular ali, né? Ela tá distraída. Então, ela não tá prestando atenção, ela não sabe nem o que ela tá comendo, às vezes. Né? Às vezes você pergunta pra criança, você gosta disso? Você gosta? Não sei se eu gosto. Né? Ou pior, né, Paula? A criança ela sentada, olhando estática na televisão. Isso. E a mãe, toma. Como se a criança uma grande lata de lixo vai depositando. E aí a criança não aprende a mastigar, né? Come rápido, come mais do que deveria, porque o sinal de saciedade, ela não vai perceber esse sinal de saciedade, porque a atenção dela está em outro lugar. Né? E ela perdendo esse sinal de saciedade, isso acontece uma vez, um dia, 2 dias, 3 dias, comendo mais do que deveria, né? Ela vai acumular energia. Né? Então, é momento, assim, de fato, né? De estabelecer regras. Hora de almoço, não é hora de brincar. Tem criança que come com metade do corpo na cadeira e metade para fora. Exato. Porque quer ir brincar, né? A gente entende, a criança quer brincar, né? Eu vou comer rápido porque eu quero ir brincar. Mas a partir do momento que tem regras naquela casa, né? O nosso horário de almoço é de tal hora a tal hora, né? Não adianta comer correndo, porque não vai sair para brincar, é horário de almoço. Então, desacelera, né? E ali os cuidadores, né? Os pais, que sejam, os avós, conversar com aquela criança, né? Prestar atenção no que está comendo, né? Prestar atenção se ela está mastigando, né? Como é que ela está comendo, né? Ela está misturando tudo, ela come separadinho, né? Qual textura de alimento ela gosta mais, o que sempre sobra no prato. Isso é muito importante observar. Exatamente. Né? Então... essa coisa da tela, né? Do rápido, comer rápido, às vezes a criança até repete, né? Quero mais. Olha que maravilha, tá comendo tão bem. Não, tá comendo mais do que deveria, né? Porque ela nem sabe o que ela comeu. Ela não sabe nem o que ela comeu, né? E aí prestar atenção, né? O nosso, né? A nosso... Vamos dizer assim, a vontade de comer, né, de se alimentar, ela já começa quando a comida está sendo feita, né? Você sente o cheiro, né? Todo aquele processo, né? Já começa, né? E aí sair atropelando tudo isso, né? Não dá, né? Tem que parar e ter atenção. O momento de fazer a refeição precisa dessa atenção. E assim, outra coisa que eu ouço bastante os pais falando, né? É que vai lá na minha mãe e na casa da vovó pode. Na casa da vovó pode. E aí, eu digo, mas por que na casa da vovó pode? Se você pergunta para a avó, mas eu sou a avó, eu estou aqui para estragar. Essa concepção de que a avó está para estragar,
Não dá. Não dá. Não Não dá. dá. Não. E assim, os avós têm muito esse pensamento. Ah, mas no meu tempo, ninguém morria de comer uma bolacha. Ninguém morria, né? Na verdade, naquele tempo não tinha assim, estudos, né? Comprovados de que aquele excesso de açúcar... Não é que, na verdade, não é que ninguém, né, adoecia. Na verdade, não tinha estudos comprovando e mostrando, né? E também não tinha a quantidade de alimentos que a gente tem hoje no supermercado. Exato. Né? Nós não tínhamos, né? Os avós, então, menos ainda, né? Hoje, a gente entra no supermercado, a gente tem 2, 3 corredores enormes de industrializados que as crianças amam. E isso quando eles já não põem os industrializados na caixa, pertinho, sim, na altura da criança. Na altura da criança. Uma outra coisa... estratégia, né? Estratégia. Uma outra coisa interessante, que foi uma pesquisa que eu li. Quem faz a compra da casa é a mãe, ponto. É ela que decide. Portanto, ela é responsável por aquilo que entra dentro da casa. E acabou. Eu não estou trabalhando aqui com culpa, ou não é a questão, não é essa. Eu só digo que a responsabilidade do que entra dentro de uma casa, em grande parte, é da mãe. Porém, olha que número, gente, 88% das crianças decidem o que vai ser comprado. Veja, 88 é um número muito grande. É um absurdo. E um outro dado, 30% dos pais levam as crianças para o mercado. Olha, são dados absurdamente altos. E essa decisão, ela impacta diretamente no como esse alimento chega dentro de casa e o que pode ser consumido e o que não pode ser consumido. Né? E aí a gente pensa, né? Quem é que está ganhando? É a indústria ou é a família, né? Porque assim, hoje a gente tem comerciais, né? Tudo muito atrelado a brinquedos infantis, a personagens principais ali que as crianças gostam, né? E curtem. Mas o quanto a família está estimulando a alimentação saudável. Então tá bom, a criança vai no mercado, né? O quanto essa criança participa na compra de vegetais. O quanto essa criança participa na compra de frutas, né? Eu tenho certeza que a grande maioria das crianças gosta de frutas. Pelo menos 1, 2, 3 frutas gostam, né? Então, assim, o quanto ela participa, né? Do cuidador ali, a mãe ou o pai. Vamos ali escolher umas laranjas com a mãe, né? Ajuda a mamãe, pega um saquinho, né? Fazer essa criança, trazer essa criança... Essa é a educação alimentar. Exatamente. Ampliar o olhar dessa criança para os alimentos saudáveis. Hoje a criança, ela tem um olhar, né? Para os salgadinhos, para as bolachinhas, né? Para os doces ali, os achocolatados, né? Mas cadê o olhar dela para a saladinha de frutas, né? Cadê essa participação da criança? Às vezes a criança, enquanto, né, a pessoa está fazendo a compra de frutas e vegetais, a criança está lá sentada dentro do carrinho, não está participando. Não, traz ela, né? Me ajuda a escolher. Exatamente. Bom, eu sou uma pessoa que eu caminho pelos mercados, principalmente quando tem criança, porque eu estou sempre ligada no que elas estão falando. Para mim é um prato cheio ouvir, né? Essa interação. Aliás, essa interação, só para a gente retomar uma coisa interessante, né? Que era um outro ponto que você comentou, a hora de estar. Quando a gente vai à mesa para comer, a gente socializa com o pai e com a mãe. Então, assim, olha que bacana, né? Você pode trabalhar essa educação alimentar desde a hora da compra até a hora de sentar à mesa e poder conversar com a família, essa socialização, essa interação. Então, você poder ter essa troca. E vamos ajudar também já que o alimento é aquilo que está sendo em comum, lavar a louça também pode ser. Também pode ser as tarefas de casa. Né? Mas tudo isso eu penso como um processo mesmo. Como é que as coisas vão acontecendo, não é? E não tem o prêmio. Faz parte da rotina da casa. Né? Então, assim, eu te dou o docinho se você arrumar o quarto. Não. É o seu quarto, é a sua organização, no lugar que você dorme, né? Você arruma o seu material, você, né? Então, tem criança que já tem idade para ter, né, essa tarefa. Sem dúvida, né? Já então, tem idade. Trazer a criança, né, para o mercado, ampliar essa visão dela com os alimentos saudáveis, fazer essa troca.
É muito importante. E usar argumentos, né? Usar exemplos, né? Então, hoje eu tô a fim de fazer um bolo. O que você acha? Né? O que vamos fazer? Que tipo de bolo você gostaria? Eu quero bolo de chocolate. A criança vai no chocolate. Ok. Vamos escolher uma maçã, uma laranja, uma fruta para colocar nesse bolo, né? E vai fazendo essa transição, né? Não precisa ser nada assim assustador, né? De uma hora para outra. Vamos fazendo essa transição aos poucos, né? Aproximando esse alimento aos poucos, né? Trazendo para uma refeição que a criança goste. Por exemplo, pode ter um bolo de chocolate e uma fruta? Pode. Sem dúvida. Então, assim, não é só aquilo que a criança decide, né? É importante saber o que a criança gosta, é importante, né? Mas não que ela tenha que ter o poder de decisão, né? Aí é complicado. Esse é o grande ponto. Esse é o ponto. Porque muitas vezes os pais cedem, os cuidadores, eles cedem porque se torna mais fácil. Tá bom, vai, come logo essa goiabinha. Tem goiaba dentro? Mas pera que... tem tudo menos a goiaba. Tem tudo menos a goiaba. Mas, assim, o que eu percebo também é que muitas mães não têm o conhecimento de que aquele produto faz tão mal, né? Assim, não é bom para a saúde. Por quê? Né? A propaganda, ela traz pessoas felizes, né? Os bichinhos felizes. E, às vezes, a mãe não consegue entender e ir um pouquinho mais além, né? Principalmente, uma coisa que me chama muita atenção é quando eu vejo essas bolachinhas recheadas e está escrito assim, rico em vitamina A, vitamina não sei o quê, vitamina D. Então, assim, o que a mãe pensa? Isso aqui é bom para a saúde, né? Tem vitaminas e minerais, né? Mas conseguimos agora ter um rótulo, né, especial, uma lupa lá na embalagem. Na embalagem, né? Eu queria muito que você falasse sobre isso. Isso foi muito sensacional. Chamando a atenção do consumidor, rico em gordura, rico em açúcar, rico em sódio. Então, né, às vezes a pessoa não precisa ficar tentando ler o rótulo, tá bem grande lá agora. Né? Já dá para saber que aquilo não é bom, não é legal. Né? E olha aqui, voltando à questão da propaganda, né? Eu lembro de uma propaganda que dizia, esse negocinho vale um bifinho. Eu dizia, então come bifinho. Porque se tá valendo um bifinho, vamos no bifinho. E olha que eu sou vegetariana, entendeu? Mas por opção. Porque, claro, né, Paula, nem todo mundo gosta de tudo. E eu respeito. Sim, a gente não tem que obrigar também a que todo mundo goste, né? Isso mesmo é formação de paladar e cada um é único. Cada pessoa é única. Né? Então, eu gosto de coisas que o outro não gosta e tá tudo bem. Né? O que não pode é o hábito alimentar. O hábito é aquilo que a gente faz todo dia. Exato. Ser em cima ali dos pacotinhos. Que era o que eu ia te perguntar agora. Uma escapulida. Pode? Uma escapulidinha assim? Pode. E hoje eu queria, sei lá, comer uma coisa diferente. Tá? Nada contra uma escapulidinha, não é? Nada contra. Exato. Então a gente volta. A questão é o hábito. É o hábito. É a escapulidinha todos os dias já não é mais escapulidinha. Não, é hábito. É hábito, né? É o que eu pergunto, né? Quando a pessoa fala assim pra mim, eu gosto bastante, por exemplo, de pizza, né? Minha família come pizza, eu gosto, a criança come, ok. E aí eu pergunto assim, tá, mas com que frequência vocês comem essa pizza? De vez em quando. Mas o que é esse de vez em quando? Eu tento entender o que é esse de vez em quando. Toda sexta-feira, então não é de vez em quando. Faz parte da rotina. Exato. Né? Aí é hábito. Então, esse é o ponto. Isso é hábito. Né? De vez em quando é outra coisa. Né? Então, a gente tem que pensar em um outro ponto também que você falou da tela, de horário de almoço, né, de TV, né? Esse estímulo excessivo leva a um outro problema, o sedentarismo. Totalmente. Né? E aí, quando a gente tem um sedentarismo, a gente tem um acúmulo de energia. Né? Essa criança não está gastando energia. Né? Ela está se tornando sedentária. Né? Ela, às vezes ali no videogame, na telinha, no YouTube, a criança nem raciocina, ela fica lá parada, né? Ela não estimula cérebro. O pacote vem pronto, né? Pacote vem pronto. Vem pronto. E a felicidade já vem pronta também. Assim, quando eu penso no videogame, eu vejo isso muito claramente, né? O pacote já vem pronto mesmo. E se você perder o jogo, não tem problema. Daqui a pouco você pode reiniciar, você começa de novo. Se você quiser passar horas ali. Eu vou contar uma experiência, foi assustadora para mim. Ontem eu vi uma experiência interessante sobre o medo que as crianças têm para tomar a vacina. Eu sei que não está ligado à alimentação, mas está ligado a essa questão
da facilidade dos meios interativos, Tá. bom, enfim. Então, a criança tem medo, ela pode colocar um óculos virtual, ela entra no consultório, ela põe um óculos virtual, já vem uma fadinha dizendo para ela que tudo vai dar certo, que não sei o quê, e ela pode tomar vacina, quando ela vê, ela já tomou vacina e saiu. Eu falei, ai, que interessante. Depois eu pensei, não é interessante. Porque daqui a pouco, ai, que legal, ela não gosta de comer isso. Põe um óculos virtual, faz de conta que você está comendo e você está dando um brócolis. Você entende? Que eu fiquei imaginando o quanto, né, esse mundo virtual ele é capaz de fazer essas transgressões mesmo, né? Sim, e ali, levando para o dia a dia, né, por exemplo, às vezes a mãe, né, o cuidador, ali naquela ação desesperada de fazer a criança comer, acaba escondendo o alimento ali no prato. Então, né, coloca lá uma cenoura por baixo, arroz e feijão por cima. E aí essa criança não está vendo, né, um alimento que de repente ela ainda não gosta, né, ainda não se acostumou, porque está formando o paladar. Exato. Né? E aí essa criança, quando come, ela sente, porque ela, né, o paladar, ela vai sentir o sabor, né? Ela vai colocar isso para fora, ela vai buscar com o dedinho. Ela vai Gente, tirar da uma boca. confiança foi quebrada. Exatamente. Né? Então, isso não pode, né? Não deve ser feito. Né? A aproximação do alimento ela tem que ser cautelosa. Né? Não tem essa de empurrar, vamos dizer assim. Né? Você pode disponibilizar, colocar na mesa, deixar essa criança ter contato, pedir para ela se servir o tanto que ela quiser. Né? Quando a criança... O que eu já ouvi? Né? Nossa, mas ela não come nada de salada, come uma folhinha desse tamanho. Gente, é isso. Né? É essa intimidade com a comida que ela está tendo. Ela precisa ter essa intimidade. E real. assim, o que a gente olha, né, numa mudança de hábito? A qualidade do alimento. Você não tem que olhar a quantidade. Então, é alimentação qualitativa. Se a criança comeu um pedacinho assim de maçã, ela comeu um pedacinho assim de tomate, um pedacinho assim de alface... faz o reforço positivo. Poxa, legal, olha, comeu a saladinha. Ótimo. Ah, mas esse pedacinho de alface, sim, ótimo. Né? Aí a gente está olhando qualidade do alimento, não quantidade. Né? Então, esse é o primeiro passo. Né? Que tipo de alimentação essa criança está tendo? Não é para olhar a quantidade. Né? Eu recebi uma carta de uma... Quando eu falei que eu ia falar sobre obesidade infantil, uma mãe mandou, ela falou assim, Esther, eu gostaria que você contasse isso para a nutricionista, porque ela falou assim, nós rimos muito em casa. E eu quero que você conte. Vamos lá. Olha só, ela contou, que eu achei ótimo, que ela fazia sopa de noite para as crianças. Ela fazia sopa. E uma delas amava a sopa, mas gostava muito de berinjela. Então, tinha berinjela na sopa e ela adorava. Só que o marido dela não comia uma verdura, um legume. Ele não sabia o gosto de uma cenoura. Ele não come, até hoje ele não come, tá? E aí, a filhinha falou assim, mãe, a gente não pode contar pro Pedro, que é o irmão. A gente vai usando nomes fictícios aqui, tá? A gente não pode contar para ele que tem berinjela na sopa, porque senão ele não vai querer comer. E a menininha ficou quieta. Aí, a hora que sentou todo mundo na mesa, o irmão foi o último a chegar e ela virou pro pai e falou assim, olha, pai, a gente não pode contar para ele que tem berinjela na sopa, tá? Que o pai olhou e falou assim, ué, e agora? Que bom, né? É que hoje o papai não quer comer sopa. Mas que bom saber que tem berinjela na sopa. E você gosta de berinjela? Adoro, papai. Ai, que delícia. Eu também. Eu só não vou comer hoje. Então, olha só. Beleza, né? Situação legal, inclusive. Se o pai não gosta, ele poderia ter feito uma coisa do tipo assim, quer berinjela? Que nojo, que isso. Não. Nunca mais essa menina comeria berinjela. Sim, Nunca sim, mais. sim. Mas essa sutileza, às vezes, né? Essa, de permitir, ou de não se expressar a ponto de fazer com que o outro se sinta mal porque está comendo uma coisa. Então, o que será a berinjela, né? Se o pai não quer comer a berinjela, então a berinjela deve ser o quê? Sei lá.
Né? Então, e essa questão do esconder na sopa entra no mesmo, Sim, sim, pacote, sim. né? Porque aí, né, a criança, de repente, ela não vai só, vamos dizer assim, pegar asco, né? Que fala assim, só da berinjela, é da sopa. Ela não vai querer mais a sopa. Né? A sopa trouxe uma experiência ruim para ela. Né? Então, lá na comidinha também, no arroz, no feijão, né, tudo misturado. De repente, tinha alimentos preferidos dessa criança. Mas aí quebrou essa confiança. Então, a criança ela sempre vai estar procurando. É aquela criança que fica ali no prato caçando. Exatamente. Se tem algum verdinho, se tem algum laranja, né? Porque ela passou por isso. E ela não quer morder. Ela não quer. Né? Foi uma vivência ruim para ela. Então, nem pensar. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Né? Uma coisa é assim, ó, os pais, né, foi o que você falou, somos únicos, né? Então, assim, de repente, a mãe gosta de um determinado alimento que o pai não gosta e tá tudo bem. E a criança pode ser que goste ou não. Né? E, só que, assim, num contexto geral, nós somos exemplos. Exato. Né? Então, se todo dia eu chego na minha casa, faço lanche para mim, e eu tenho uma criança, ela vai querer o lanche. A relação. Né? Como é que eu, vamos supor, como um lanche, tomo um refrigerante, olho para a criança e falo, não, você vai ter que comer arroz, feijão, a salada e uma fruta. Não casa, né? Não casa. Não casa. Então, assim, e isso é muito comum, né? Principalmente em relação à bebida. Né? Então, hoje temos crianças de 5, 9, 10 anos, crianças hipertensas. Então, assim, a criança não pode com refrigerante, mas o resto da família toda pode. Né? Então, precisa ser o exemplo. Precisa. Né? A criança vai seguir esse padrão. E é uma judiação. Né? Se a criança ela já está obesa, se ela já iniciou um tratamento, né? Ela está, por exemplo, fazendo controle de pressão arterial, aí você vai tomar um refrigerante na frente dessa criança, né? Você vai comprar e deixar em casa. Ah, não, mas você não pode. Como é que explica? Não tem como. Não tem como. Outra dúvida, vamos lá. Cada vez aparece uma dúvida nova aqui, vamos lá. Tomar suco junto com a comida. Não terrível. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, né? Vai atrapalhar. Come a fruta, né? Depois. Isso. Porque vai atrapalhar o processo de digestão. Vai deixar a criança distendida. E não é só para criança, para o adulto também, né? Vai ter a distensão abdominal. Geralmente, a bebida é rica em açúcar, né? Que seja lá o refrigerante ou o suco de caixinha. E hoje é uma coisa já muito falada ali na sociedade pediátrica, né? Porque antes tinha esse conceito assim, vai introduzir a alimentação, já começa com suquinho natural, né? Da fruta, sem adoçar. Hoje já não se fala mais disso, né? Por quê? A criança, né, ela vai avançando na idade, vai crescendo, e aí a família substitui o suco natural pelo suco de caixinha ou pelo refrigerante. Já tá grande, já não precisa mais de suco natural, não, já não é mais bebê. E aí substitui. Então, hoje já não se fala mais do suco, nem no natural. Já se fala só a fruta. E é mesmo. E ela pode fazer esse papel perfeitamente, né? Como sobremesa, como suco. Né? Imagina chupar uma laranja depois da refeição. Exato. Né? Você limpa o paladar, né? Você tem aquela sensação de, né, tirar aquele sabor do alimento, acabou, né? Encerrou ali. Tá tudo certo? Tudo certo. E outra coisa interessante que a gente percebe, hoje em dia todo mundo sabe, ser magro não é sinônimo de ser saudável. Não. Vamos lá. Não. Da mesma forma que muitas pessoas que estão acima do peso, elas são mais saudáveis do que pessoas que estão no peso ideal. Pode ser? Não. Em nenhuma hipótese. Não. A pessoa que está acima do peso, né, que está em sobrepeso, que está em obesidade, ela já tem ali um processo inflamatório acontecendo, né? E assim, é o que eu sempre falo, né? Às vezes a pessoa fala assim para mim, eu fiz os exames o ano passado, estava tudo bem. Esse ano eu fui fazer os exames, né? Às vezes a própria criança, né? A mãe levou a fazer os exames e o colesterol está alterado. Gente, isso foi construído ao longo de um tempo. Ninguém dorme com colesterol bom e acorda com colesterol ruim. Ninguém dorme, né, sem diabetes e acorda com um diabetes. Não é isso. A doença, ela vai se construindo. Né? Então, assim, se a pessoa está em obesidade, ela fez os exames. Mas aqui nos meus exames está tudo ok.
né? Tem um processo acontecendo ali que ainda não chegou nos exames, né? E se a pessoa continuar avançando naquele peso, uma hora esses exames vão estar alterados, né? Mas Sem o processo já está acontecendo, né? Então, uma coisa também bem comum hoje é a criança obesa e com carência nutricional. Exatamente. Né? Então, aquela criança que está com dificuldade de pensar, dificuldade de fazer uma atividade, a criança que fica cansada porque já está com o joelhinho doendo, com problema articular por causa do excesso de peso, né? Então, quando a gente olha assim, são alimentos altamente calóricos, os pacotinhos, né? São altamente calóricos e vazios em nutrientes. Certo. Então, você tem que pensar assim, eu estou dando energia, mas eu não estou nutrindo. Eu estou alimentando porque eu estou enchendo barriga. Mas eu não estou nutrindo, né? Então, aquela criança que já vai ficando, né, mais sedentária, né? Vai acumulando energia, sabe? Vai fazer uma lição, já está se arrastando, deita em cima do caderno, né? Não consegue pensar, não consegue desenvolver ali o textinho, o pensamento, a historinha. Né? Essa criança ela já está com uma carência nutricional, já tem algo acontecendo ali que precisa ser olhado. Mas eu fiz os exames e está tudo bem. Não é isso. Não é isso, né? Então, assim, olha, a criança está com excesso de peso, né? Precisa cuidar da alimentação dela, mas os exames estão ok. Então, às vezes a família fica confusa, né? Mas os exames estão ok, então tá tudo bem. Não está tudo bem. Precisa olhar além, né? Precisa ir além. Né? Essa criança não está com bom desempenho escolar, precisa ir além. Né? Não quer brincar, tem a questão do bullying, tem vários pontos aí que precisa ser olhado. Interessante, né? Porque a ideia do gordinho feliz, o gordinho simpático, todo gordinho... Você vai criando, né? Você vai normalizando situações que não têm que ser normalizadas, né? Não pode ser normalizado. Não. E uma outra questão, a gente vive a sociedade da magreza, né? Uhum. Então, essa questão de já criar o estigma do indivíduo que está acima do peso, ou o obeso, e você já vai criando uma série de padrões mesmo. Aqui ele não consegue, nossa, mas como é que ele consegue trabalhar? Passa a ter dificuldades no âmbito social, no convívio social, não é? Sim. Então, a minha pergunta é, todo mundo... para mim isso é um mito, né? Que nasceu magro, vai ser magro para sempre. Não. Nasceu gordo, vai ser gordo para sempre. E eu falo, não é possível, porque eu era uma criança obesa. Então, eu tive que, me cuidar muito para... Não. É claro que a gente tem fatores genéticos, né? Isso, que a gente também não... Tem fatores que, assim, não é a grande maioria dos casos, né, mas que precisa ser olhado como o paciente como um todo, né? Então, assim, não tem problema genético, né? Vamos olhar o ambiente que essa pessoa vive, né? Vamos olhar, tem que olhar todo o entorno. Exato. Né? E uma outra coisa que você falou aí dessa questão do magro, né? E é uma coisa que tem chamado bastante atenção, olha-se muito para as meninas obesas. Né? Então, a questão da estética, da vaidade, aí a família acaba dando uma atenção maior, né, quando a menina está obesa do que quando é o menino. Né? É como se, assim, o menino vai levar na brincadeira e tá tudo certo. Isso é terrível. Isso. E a menina não, né? A menina depois vai chegar na adolescência, como é que vai ser, né? Vai se sentir mal com as roupinhas, né? Então, existe uma preocupação excessiva com as meninas e os meninos vão ficando de lado. Esse culto à magreza também. Exatamente. Meninas, né? A modelo magra, a moça magra, a roupa bonita. E as redes sociais, né? Que é todo mundo perfeito, Exatamente. né? Graças a Deus, todos perfeitos. Exatamente. E aí, não é isso que tem que olhar, né? O que tem que olhar? A saúde, independente se é menino ou menina. O ponto é a saúde. A estética é consequência. Eu sempre falo, né? Quem é que fica bonito com uma dor de cabeça? Quem é que fica bonito com uma pressão alta? Ninguém fica bonito doente. Não. Ninguém fica bonito acamado. Não fica mesmo. Né? Então, assim, a estética é consequência. Né? Você vai cuidar da saúde, tá tudo certo e vai ficar todo mundo bonito e é isso. Você sabe que quando a gente pensa na lancheira escolar, né? Que você olha essa lancheira escolar, é assustador, né? Isso é um drama para a maioria das mães. E assim também a questão das escolas que tem a cantina dentro da escola e a hora que vende
quê? Então, na já cantina? existe uma movimentação, né, das cantinas aí nas escolas, né, para tentar trazer o mais saudável. Né? Mas aí depende da política ali dentro da escola, né? De quem é essa cantina. Né? Essa cantina é ali da escola, faz parte ali do núcleo escolar, ou é alguém de fora que tem um espaço lá dentro, tem tudo isso, né? Mas é uma coisa que precisa olhar. Sem Né? Porque, dúvida. inclusive, tem cantina dentro de empresas que não vendem bebidas saudáveis. Né? Eu já tive pacientes de relatar, olha, eu tenho, né, o vale que eu posso comprar na lanchonete da empresa, mas só que a lanchonete da empresa só tem refrigerante, fritura, né? Olha só como é complicado, né? Olha como isso se estende. Sem Então, dúvida. tem essa questão do lanche escolar, né? Tanto da criança que vai se alimentar na escola, ou o adolescente que vai comprar lá na cantina, ou a própria criança, e a lancheira, né? Porque a lancheira sai de casa, né? A lancheira, esse que é o X. A lancheira sai de casa, gente. É uma opção. O que vai dentro dessa lancheira é uma. Exatamente. Portanto, a gente volta. Quem faz a compra Exatamente. é a mãe. Né? E tem um ponto, né? Eu até próprio relato, né? De falar assim, por exemplo, vai montar uma lancheira, né? Então a criança pode levar uma fatia de bolo ali caseiro. Né? Não precisa ser industrial, pode ser o caseiro, né? Temos ingredientes bons para fazer um bolo Claro. caseiro. Né? Pode levar uma fruta ou 2 frutas picadinha, uma saladinha. E aí pode levar a garrafinha de água. Nossa, mas água? Água tem água tem ali no bebedouro. Por que eu vou dar água? Eu já escutei mãe falando isso pra mim assim. Água? Mas água tem ali. Então não leva água, Não, toma água lá. Toma água lá. Né? Mas Então, leve assim, sua garrafinha gente, vazia. não dá para viver sem água. Exato. Né? O nosso corpo é feito de água, né? Tem muito fluido aqui. Então, assim, por que não água? Exato. Né? Qual é o problema com a água? Né? Então, tá tudo bem, gente, levar água. Isso é lindo, isso é ótimo para a criança. Uma mãe contou para mim o seguinte. Eu faço de tudo para ela comer o que eu ponho na lancheira e a lancheira volta sempre cheia. Que interessante, a lancheira volta cheia. A lancheira volta cheia. Por quê? Porque ela pegava o lanche da amiguinha que não queria comer nada. E o lanche da amiguinha era ótimo, porque tinha só coisas deliciosas, né? Tudo bem regado a sódio, tudo bem regado a açúcar, tudo. E ela optava, a amiguinha não queria comer, ela pegava a lancheira da amiguinha e comia a lancheira da amiguinha. Então, olha quantas, porque a criança ela mas aí tem, se ela ela tem como, né? Às vezes. Ok, mas se ela pega a lancheira da coleguinha, é porque ela conhece o que tem naquela lancheira, né? E se ela gosta tanto daquilo que está onde que ela está comendo isso, né? Então, assim, por que ela gosta tanto? Porque ela tem acesso. Exato. Né? Então, não, mas a mãe pode falar, não, mas experimentou uma vez e aí agora é só isso. Não, gente, mas peraí, a gente tem um mundo de alimentos. Exato. Né? Precisa apresentar muitas um pouco mais. Opções. Muitas opções. Muitas opções, né? O próprio bolo. A grande maioria das crianças adoram bolo. Né? Então, poxa, um bolo com uma frutinha... Não acredito que seja tão ruim assim. Não. Nem tão difícil assim. Nem tão difícil. Né? Nem tão difícil. Porque, assim, eu entendo que a gente tem, principalmente as mães, né? Tem uma vida super atribulada, sobrecarregada. Às vezes é tão difícil cuidar dela mesma, né? É tão difícil cuidar dela, dar conta de tudo. Hoje as mães trabalham, hoje as mães têm uma vida social, hoje as mães têm as atividades que são as próprias... Sim, atividades da casa, do trabalho, do cuidado. Eu entendo que tudo isso complica essa organização, né? Essa organização do processo alimentar da casa. Mas uma tentativa, uma mudança, alguma coisa que pudesse fazer com que esses hábitos alimentares fossem, aos poucos, sendo transformados. Porque assim, então você nunca come em casa? Porque assim, quem nunca come em casa vai buscar o fast food mesmo. Mas se você come em casa e você vai fazer uma macarronada cheia de queijo, cheia de... Dá também para fazer. Você está fazendo já alguma coisa, né? Dá para você fazer uma saladinha, dá para você...
Enriquecer essa alimentação. Né? Uma coisa que a criança gosta bastante, macarrão com molho, né, de tomate e carne moída. A grande maioria das crianças gostam, né? Então, fortalecer essa comida, enriquecer essa comida, né? Ralar uma cenoura nesse molho, né? Colocar um vegetal nessa carne, uma couve bem picadinha, né? Rasgadinha. Pede para a criança participar do processo. É uma atividade segura, né? Então, olha, rasga aqui as folhinhas para mim, né? Então, vai avançando aos poucos, né? Vai apresentando essa alimentação. E aí você tem, né, um macarrão, um molho, uma carne mais nutritiva. E a criança começa a aderir isso, né? Ela não vai ficar separando ali com o dedinho todos os verdinhos. É uma comida que ela gosta. Ela ajudou a fazer, ela foi envolvida nisso. E assim, é um pouco mesmo, não é? Pegar um ramo de couve, né? E a criança olhar e falar, cadê a carne? Não é isso, né? Então, tem que, de fato, ir aos poucos, né? E a criança ir se acostumando até com aquele visual do prato dela, né? Tem comidinha nova ali. E a coisa acontece, viu? A mágica acontece. Com certeza. Né? certeza. E é uma comida que a criança já gosta, né? Sem dúvida. Então, é importante. E nenhum radicalismo é interessante. Não. Nenhum radicalismo. Como a gente... eu já sou bem mais velha do que você, então na minha época era assim, sentou, a comida está na mesa, come o que tem. Ai, Deus, eu não gosto de moela nem a pau. Mas vai comer. A moela, mas assim, era um negócio assim, a moela, jura? Come calada ainda. Né? Eu nem sei que parte tá isso aqui, como é que eu como, não sei nem como é que corta. Né? Então, a gente tinha esses radicalismos. E isso não fez ninguém gostar de nada, porque até hoje eu não posso nem pensar na moela. Entendeu? Muito pelo contrário, eu sou vegetariana. Então, você vê, né? Nos meus atendimentos com adulto, eu tenho bastante desses relatos. Né? Então, quando eu pergunto, né? Por exemplo, eu tive uma paciente que ela falava assim, às vezes eu pergunto, né? Me fala 3 frutas que você mais gosta, né? E eu tenho os dois lados, né? Eu tive uma paciente que falou assim, 3 frutas, deixa eu pensar. E ela não soube me dizer as 3 frutas. Olha que interessante. Então, ela não tinha hábito de comer frutas, né? E aí, eu tive uma outra paciente que falou as frutas, mas enfatizou, não me coloca banana no meu plano. Eu não suporto banana. Eu comi tanto quando eu era criança, porque eu era constipada e minha mãe enfiava a banana goela abaixo para ver, né, se eu conseguia ir ao banheiro, que hoje eu não consigo nem olhar para banana, né? Então, tudo aquilo que é forçado, né? Tudo aquilo que causa desconforto, não vale, não dá, né? Isso vai ficar marcado. Vai. E assim, essa história da escola colocar o potinho e falar assim, é para comer. Assim, eu já vi situações em que a escola põe a frutinha, come todas. E se a criança não quer? Não quer. Não, vai comer. Então, quantas vezes eu não vi criança pegando a melancia e jogando a melancia... E desse olha embaixo, tá cheio de melancia. Tô falando sério. Ela não quer melancia, senhor. Então. Tem as outras ali que ela comeu. Então. Né? E essa história do escolher é legal, né? Eu também participei de um projeto muito legal uma vez, em que as frutas estavam todas picadas numa bandeja única. E as crianças escolhiam as frutas que elas queriam colocar no potinho. Tá. Né? Então elas iam com a mão e tá tudo bem. Tudo bem, e elas punham as frutas no copinho. E elas comiam as frutas que elas queriam. E o observar de um e do outro, de repente, aquela boca vermelha, eu lembro da cereja que gera curiosidade. O que é isso? É essa aqui, ó. Às vezes nem sabe o nome da fruta, mas é esta aqui, ó. E aí vai lá experimentar. A criança vai lá, pega e experimenta aquela fruta. Coisa que nunca tinha visto, não tinha apreciado ainda o gosto. Mas o visual foi espetacular para a criança, né? Então, aquele monte de fruta, as escolhas das frutas. Olha que movimento muito mais interessante do que trazer pronto o pote. Coma esta salada de fruta. Exatamente. E aí tem aquele ponto que nós falamos lá no início, né? Na escola come, em casa não come. Né? Que nem essa dinâmica que você falou, né? O que eu gosto muito, assim, que eu proponho até bastante para os meus pacientes, é a salada de frutas. Por quê? Né? Porque não fica aquela coisa de pega uma fruta de manhã, pega outra tarde, não sei o que, leva para o trabalho, aí esquece no trabalho, a fruta fica passeando no carro, vai e volta, não sei o que. E aí eu já peço para colocar pelo menos 3 frutas nessa saladinha.
Né? E aí eu já faço o cálculo ali de 2, 3 porções ao longo do dia. Certo. Então, eu já dou ali para o paciente uma variedade, né, alimentar. Né? Ele não fica todo dia levando aquela banana para o trabalho. Né? E outra coisa, prepara, né? Eu faço aquela instrução que eu acho bem legal. Isso serve muito, muito, muito para as mães. É uma coisa que eu faço em casa. Então, por exemplo, preparou lá uma travessa, né? Olha, mães, uma dica super legal aqui. Vamos anotando, porque, ó, tá sendo dada de lambuja, dica bacana, viu? Aliás, já foram várias aqui. Várias. Vamos lá. Então, pega uma travessa, né? Coloca ali 3 frutas picadinhas, né? Pode até fazer, né? Picar essas frutas, tirar a faca de perto, pedir para a criança ir montando aquilo num bowl, né? Num recipiente com tampa, de preferência, né? Isso vai ficar na geladeira. E aí, todo dia, né? Ali por 3 dias dentro da refrigeração, né? Você tem salada de frutas. Né? Então, as mamães que gostam, aí, às vezes está até em processo de emagrecimento, já coloca uma chia nessa salada de fruta. Olha que delícia. Né? Já coloca ali uma semente, né? E para a criança, ela já tem 3 frutas. Né? Você não vai precisar ficar, come agora uma banana, deixa eu ver o que tem aqui, não sei, sabe? Não, já está ali, está pronto. Já está pronto. Né? E a criança espreme uma laranja nessa salada de fruta, né? Porque aí não vai escurecer e vai dar aquele sabor, né? E a criança gosta, gente. Opa! Né? E você tem uma variedade. Isso vale também para os legumes assados. Exato. Né? Faz uma travessa de legumes, coloca tudo num bowl, refrigera. Você tem legumes ali para 3 dias. Você vai precisar ficar descascando todo dia. Né? Então, são essas coisas que facilitam e evitam que a gente vá lá no pacotinho. Num pacotinho mágico de coisitos. Isso. Pacotinho mágico de coisitos. Isso. Viu? Isso. Ainda nessa linha que eu acho muito interessante a gente pensar, não é? É que assim, quando a gente percebe que há uma desorganização alimentar, a gente percebe que está havendo uma mudança, algo que não está indo muito legal, o que é importante a família avaliar para ver o porquê dessa alteração do peso, o que movimentou, né, essa criança, o que a gente tem que observar nos hábitos. O que desencadeou esse excesso no caso o excesso de peso, né, essa mudança, né? É preciso, né, a família parar, pensar e analisar. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo até meu, né? Quando o meu filho nasceu, eu resolvi dar um tempo no mercado de trabalho. Né, eu resolvi dar um tempo para a maternidade. Né, eu quis curtir a maternidade. E aí, depois, pensei numa transição de carreira. E chegou um determinado momento que eu falei, agora eu vou voltar. Né, mudei de profissão e falei, agora eu vou voltar. O meu filho estava acostumado com uma situação em casa, um hábito alimentar. E ali ele foi para a escola. Eita. Né? E a escola, ela fornecia o lanchinho, mas que eu não estava muito de acordo com aquele lanchinho. Né? E aí, eu tinha a opção também de levar a lancheira, o que foi, né, a minha escolha. Né? Então, muitas vezes a mãe volta para o mercado de trabalho e essa criança vai para uma escola meio período e fica na casa de outra pessoa num outro período. E aí percebe-se que, né, a criança começou a apresentar o aumento de peso. Né? Então, precisa observar. Poxa, o hábito alimentar aqui em casa é um, lá na casa é outro, na escola é outro, e buscar resolver isso. Tá. Né? Não deixar avançar. Né? Uma outra coisa, a criança fazia atividade física e agora não faz mais, né? Por alguma questão, a criança fazia uma natação 2 vezes por semana, fazia um futebol e não faz mais. Então, ela está acumulando energia. Antigamente ela gastava, não está mais gastando. Também vai impactar no excesso de peso. A questão do bullying que nós comentamos, né? Essa criança está somatizando, está procurando mais doce. O que está acontecendo, né? O que está levando essa criança a ter esse comportamento? Então, é importante para a família observar, né? O que desencadeou essa mudança, né? Que ocorreu esse aumento de peso. Exatamente. Né? É importante. Porque, assim, a gente... Eu tive uma criança no consultório faz mais ou menos uns 6 meses, ela ia super bem na escola. Estava tudo certo. Prestava atenção, entendeu? Todo o seu raciocínio estava tranquilo, ela estava super bem. De repente, ela começou a ganhar peso. Automaticamente, ela passou a ter um desempenho escolar ruim.
A mãe trouxe, porque a escola disse, olha, precisa de um psicopedagogo. Quando a mãe trouxe para avaliação, eu falei assim, ó, sinto muito, mas não é de um psicopedagogo. Porque esse desempenho que não está sendo favorável não tem nada a ver nem com o processo cognitivo, nem a criança, ela tem um problema mesmo psicológico. É algo que eu não posso resolver nessa hora. Ela precisa de um outro tipo de atendimento. Porque foi uma coisa muito em consonância. O aumento do peso e o desempenho escolar não favorável. Tá. Algo desencadeou. Exatamente. Né? De repente, o emocional, algo aconteceu aí no meio do caminho. Exato. Né? Então, você vê, como nós somos uma máquina, e a própria, somos uma máquina complexa, e o tema tanto do excesso de peso quanto da obesidade também é um tema complexo. Porque ele é multifatorial, né? Sim. Ele é multifatorial. Não adianta a gente querer buscar num único caminho. Não, são vários caminhos que levam ao excesso de peso. Né? E a gente tem o emocional, a gente tem essa mudança de hábito, né? Mudanças de horários, né? Às vezes a criança não entrou no ritmo ainda, né? É muita coisa que pode desencadear esse comer mais. Comer mais, né? Esse comer mais. Bom, vou pedir para você dicas. Dicas. Um caso bacana que você possa contar, que de fato modificou uma estrutura familiar relacionada à alimentação. E, claro, uma receitinha, né? Vai. Uma receitinha. Olha, eu dei duas. Vamos mais uma aí, né? Uma receitinha, só pra gente... Né, aquele exemplo, eu acho que, assim, né, que precisa prestar atenção nisso, né? As preferências alimentares da criança em relação a uma alimentação saudável, porque tem. Né? A criança não acorda comendo industrializado, vai dormir industrializado. Tem ali um momento que ela tem a preferência, que nem eu disse do macarrão com molho de tomate, né? Então, o que a gente costuma colocar na salada? Tomate. Muitas vezes a criança não sabe que aquele tomate serve para fazer um molho do tomate do macarrão. A criança não consegue associar isso. Ela não tem essa percepção, né? Então, trazer ela para esse mundo, né? Apresentar o molho de tomate, o tomate da saladinha, olha, para fazer o molho de tomate. E aí você já introduz o tomate. Né? Vai fazer a carne, coloca um vegetal, um verdinho ali, uma couve bem picadinha, pouca couve, né? Mais carne do que couve. Isso é importante. Muito. Uma cenourinha ralada, né? Pouquinho também, né? Não adianta que a criança procurar carne e só encontrar cenoura, né? Fazer essa aproximação muito sutilmente, né? E a criança avança, tá? E a família avança. Uma situação, né? Só você falando dessa questão. Ai, você viu, eu tava com um caso na cabeça, sumiu. Mas ele volta, pode continuar aí. Só Então, para não atrapalhar mesmo. Uma coisa também do bolo, né? Então, variar o bolo, isso é importante. A maioria das crianças gostam de bolo. E uma dica, né? Se a mãe está acostumada a fazer o bolo com farinha de trigo, já começa a substituir essa farinha de trigo. Né? Então, por exemplo, né? A mãe faz um bolo que pede lá 2 xícaras de farinha de trigo. Né? Já começa a substituir. Coloca a farinha de arroz, que não tem glúten, com uma xícara de farinha de aveia sem glúten, por exemplo. Já faz essa mistura, né? Isso, né, já vai ajudar bastante nesse processo. Coloca uma fruta no bolo. Tem muita criança que adora laranja, faça um bolo de laranja. Delicioso, né? Delícia, né? Delícia. Então, assim, se você pega uma fruta mais madura, você diminui a quantidade de açúcar adicionado, né? Porque muitas vezes você fala 2 xícaras de açúcar. Eu olho, eu falo, nossa, mas é o que? Um melado? Né? Isso não é um bolo, gente. Né? Então, vai reduzindo essa quantidade de açúcar e coloca frutas maduras. Né? Que as frutas maduras são super doces. Né? Façam geleias em casa. Aquela manga que está esquecida lá na geladeira está super madura, está cheirando, está perfumando a casa inteira. Faça Usa geleia. ela para fazer uma geleia.
mistura com maracujá. Eu adoro manga com maracujá. Olha aí, gente, vai né? anotando. Então, Pega um caderninho que isso aqui vai longe, viu? Só né? coisa legal. E criança gosta, é um doce, é uma geleia de fruta, né? Criança gosta de geleia, mas é uma geleia que não tem aditivos. É uma geleia feita em casa, sem adição de açúcar. O açúcar que está ali é da própria fruta, tá tudo bem. Né? Então, de repente, ali, a bolachinha de água e sal que a criança gosta, você substitui a manteiga pela geleia em casa. Ai, que delícia. Gente, a fruta tá ali, ela tá coitada, já tá quase indo pro Pedindo, lixo, né? pedindo arrego, pedindo me faz. Então, assim, aproveitar. E você vê, não é nada extraordinário. Não. É aquilo que você tem em casa. Né? E aí eu tenho um caso, né, e até foi um relato de uma paciente minha que tem uma filha pequenininha e ela está fazendo reeducação alimentar comigo. Né? E aí o marido dela tá, né? Ela tá passando comigo e o marido dela, ela cozinha, ela que cozinha em casa, né? Olha, isso já é 10 quilômetros andado. Exatamente. E aí ela, né, nessa reeducação alimentar, o marido aderiu, né? É o que tem para comer hoje, né? Foi ela que fez o jantar, o almoço, enfim. E ele vem num processo de perder peso. Né? Ela tá fazendo um acompanhamento comigo e ele, só de comer aquela comida mais equilibrada, mais variada em nutrientes, tá tendo um resultado muito positivo. Né? Só que, né? E aí eu perguntei para ela se a criança, né? Se a filhinha dela, né, estava conseguindo se alimentar ali da mesma maneira que eles. E ela falou, então, Paula, aí é um problema. Porque a minha filha não fica comigo o dia inteiro. Né? Então, eu só vejo ela à noite. Quando eu chego, ela já está dormindo. Na maioria das vezes, ela jantou com o meu marido. E aí, ela come daquilo que eu fiz. E aí, comigo mesmo, é só no domingo, porque sábado eu vou para a faculdade. Né? Então, olha só, também tem tudo isso para você colocar isso. nesse pacote, entende? Não é fácil para as mães, viu? Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho que reconhecer. Não é fácil. Porque também nós somos mães, hein? Sim, vamos falar, Paula. Sim. A gente tem... Não, e as pessoas... Sabe o que as pessoas pensam? Assim, é uma coisa complicadérrima para mim. Eu tento, hein? Eu tento. Eu tive gêmeos, gente. Não foi uma coisa fácil. Não é. Não foi. Não, e as pessoas pensam assim, filho de nutricionista, o meu filho, ele é magrinho, né? Mas... Gente, ele tem uma alimentação mais equilibrada em casa desde sempre. Eu sempre gostei dessa coisa da alimentação, né? No entanto que eu tenho essa profissão hoje. Não significa que meu filho não saia para tomar um sorvete. Né? Não significa que meu filho não vá numa festinha de coleguinha, que lá chega lá vai ter as frituras, vai ter os brigadeiros, vai ter o bolo. Gente, ele participa de todas. Né? Só que ele aprendeu o limite dele. Exato. Né? Por quê? Porque ele sente desconforto se ele comer muito doce. Exatamente. Né? Então, acho que o organismo se habitua também a esse modelo mais saudável. Exatamente. Então, é como a pessoa que não está acostumada a beber água. A partir do momento que ela se acostuma, o corpo começa a pedir. Ela não consegue mais ficar sem. Onde eu vou, eu levo minha garrafinha de água. Né? E vale para todos. Então, voltando lá nesse caso, né, dessa paciente, o que eu, né, tive uma oportunidade de conversar, né, e eu falei assim, olha, né, essa criança, ela fica na casa, né, de um parente, e eu falei, cabe uma conversa, né, com esse parente, de repente você levar a comidinha, tudo bem, lá vai ter mais doce, né, lá ela vai ter mais acesso, ok, né, você não tem como você mudar a casa do outro, né, mas as principais refeições, né? Não substituir as principais refeições, né? Estender um pouquinho daquilo que você tem em casa para o cuidador, né? Para casa onde essa criança fica, né? Então, é a realidade de muitas mães, né? Às vezes a criança fica meio período na escola e meio período com alguém. Exato. Né? Que às vezes nem é família, né? É uma pessoa que cuida de crianças. Isso é muito comum. Hoje em dia, então, é quase que uma Exatamente. prática. Então, gente, eu acho muito importante ter essa conversa com quem vai ficar com a criança. Né? Precisa ser falado. Lá em casa é assim. Né? Então, assim, mas é que aqui cada criança faz sua lancheira, cada criança... Então, assim, e envolver a criança, conversar com a criança, tem que trazer a criança para esse mundo. Precisa conversar com ela. Essa questão de alimentação saudável. Né? Do mesmo jeito que tem o pacotinho lá com o personagem principal, que eles falam mundos e fundos para iludir a criança, a gente tem que trazer as verdades. Né? A criança precisa conhecer o porquê que aquilo é bom para a saúde dela. Né? Ela vai crescendo, claro, nada complexo, mas ela vai entendendo.
né? Que ela vai ter energia para brincar com o amiguinho, né? Ela vai dormir melhor, né? Ela vai ter energia para fazer o campeonato dela, né? Ela vai conseguir pensar, montar um quadrinho de histórias, porque ela vai pensar melhor, porque aquela comida vai trazer isso, né? Vai nutrir, vai trazer as vitaminas, os minerais, ela vai conseguir desenvolver mais. Então, é preciso falar, porque às vezes as pessoas subestimam. Exatamente. Você não vai entender. A criança não vai entender. Fale na linguagem da criança. A criança entende tudo que é dito na linguagem dela, na gente. linguagem dela. Não dá para você subestimar mesmo. A criança Não dá. entende. Não dá. Abaixe-se. Chegue na altura. Fale na linguagem. Ela vai entender. E eu Use costumo a falar, linguagem. desenhe. Desenhe. Meu filho fez um cursinho de desenho Desenhe. e ele teve, na aula, frutas e vegetais para desenhar. Então, ele desenhou as frutas, desenhou os vegetais. Gente, eu achei aquilo muito... Eu fiquei apaixonada. Legal. Pronto. Né? Ainda mais no seu caso. Então, eu me apaixonei, né? Então, assim, é válido, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas isso é besteira. Não é, gente, não é besteira. É uma maneira de aproximar a criança. E não é besteira, porque, como a gente falou no início, hoje a obesidade é um problema, é mais um dos nossos problemas, né, de saúde pública. Então, não tem nada de besteira. Né? Isso é muito sério, inclusive. E quero deixar uma dica de um documentário. Pode deixar. Amamos dica. Anota. Dá para colocar lá no Google, né? Você assiste sem pagar nada, tranquilinho no YouTube. Muito Além do Peso. É um documentário. Muito Além do Peso. Vale muito assistir, né? Família, né? Dê uma olhada nesse documentário. É muito interessante. Fala muito bem da obesidade infantil. Né, mostra as causas dessa obesidade infantil, né, comportamentos, família, né, esse ambiente obesogênico que a gente vive. Então, olha, é um documentário de 1 horinha, vale muito a pena. Olha lá, anotando. É isso aí. Bom, para finalizar nosso papo, eu vou pedir 2 coisas para você, tá? A primeira, uma frase de efeito. Se você tivesse que convencer uma família a mudar o hábito alimentar, o que você diria para elas? Olha, eu falaria de oportunidade. Cada refeição é uma oportunidade de transformar a doença em saúde, né? Transformação de vida, né? Isso gente, a refeição o estilo de vida, a reeducação alimentar, né? A refeição do dia a dia é a oportunidade de você transformar a sua saúde. Não tem outra. Né? É ali na refeição mesmo, é no dia a dia. Muito legal. É isso. Segunda coisa, onde podemos encontrar você? Aqui você dá o seu endereço, seu e-mail, o que você tiver para que a gente possa encontrar você. Então, vamos lá. No Instagram, o meu Instagram é Paula Martins Nutri. Meu telefone de contato, né, para consultas é 199-8460-3394. Eu atuo em consultório particular, né? Estou no Espaço Tríade aqui em Indaiatuba, um espaço maravilhoso, gente, amo. né? Lá nós trabalhamos o ser humano como um todo. A integralidade do ser. Amo. Exatamente. Corpo, mente e espírito, né? E eu, como nutricionista clínica, e reikiana também, né? Faço esse trabalho de alinhar, né, nossos pontos energéticos. Somos energia, né? Então, eu trabalho atuando o físico, né? A saúde física e a saúde energética, né? Um todo. Vamos olhar como um todo. Muito legal. É isso. Gente, a gente está acabando aqui hoje. Foi um papo delicioso. Eu gostei demais. Mas antes de eu terminar, eu quero dar uma informação, tá? Para vocês. Se vocês estão me assistindo no YouTube, inscrevam-se no canal Preocupações de Mãe. Ativa o sininho para poder, né? Daí vocês vão ser avisados, vão receber dos próximos episódios. E dá um like para mim. Assim, mais gente pode ganhar ou ter acesso aos nossos conteúdos, principalmente as mães, né? Que precisam tanto de informação de qualidade. De qualidade. Você ainda pode me encontrar no Instagram, Esther Sartori _.
Aqui a gente termina esse nosso bate-papo, essa conversa deliciosa. Só posso agradecer, Paula. Foi muito bom. Acho que foi enriquecedor. Assim, para nós duas. Sim, com certeza, com certeza. Muito obrigada. Imagina, foi um enorme prazer Outra participar. coisa, hein? Olha que eu vou acabar esquecendo. Os contatos da Paula vão estar aqui embaixo para gente, para vocês terem acesso depois, tá bom? Obrigada, gente. Bora lá. Tchau, tchau.